O tempo da Quaresma é um tempo litúrgico que nos ajuda a aprofundar o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Foi isso que nós rezamos na oração de coleta, na primeira oração da celebração eucarística. E é este aprofundamento no conhecimento de Jesus Cristo que nós precisamos buscar. Senão a gente fica inventando muita coisa e a gente esquece daquilo que é o fundamental da liturgia, nos fazer caminhar no conhecimento de Jesus Cristo, conhecer mais a Jesus e o caminho de salvação que Ele nos apresenta. O Evangelho de hoje nos contava deste momento inicial da vida de Jesus, depois que Ele desce do Rio Jordão, saindo do Rio Jordão, Ele entra no deserto. E justamente esta passagem nos mostra duas formas de ensinar ou de compreender as coisas. Pedagogia é a ciência humana que estuda o processo de aprendizagem, de conhecimento. Pedagogia é aquela ciência que auxilia os professores na educação das crianças. O pedagogo é aquele que faz um caminho com a criança, com o jovem, um caminho de aprofundamento e de conhecimento. E aqui nós temos duas formas de ensinar: a forma do Espírito Santo e a forma do diabo. E isso acontece ainda hoje. Abrir-se à ação de Deus é deixar-se conduzir pelo Espírito. O deserto tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, o deserto tem os seus obstáculos, e Jesus é colocado diante desses obstáculos. Ali, o diabo faz uma proposta a Jesus: se você tem fome, tome destas pedras e transforme essas pedras em pães. Se você quer o reconhecimento, você pode se prostrar diante de mim. Se você quer o reconhecimento das pessoas, manifeste-se diante de mim. É uma forma de fazer as coisas, é uma pedagogia, é um caminho. Mas Jesus escuta a voz do Espírito. O Evangelho dizia que Jesus, cheio do Espírito, aquele Espírito que pairou como pomba sobre ele no momento do seu batismo no Jordão, esse Espírito é aquele que, conduzindo Jesus na situação do deserto e diante das provocações do demônio, dá a Jesus sabedoria e discernimento nas coisas. Esse é o Espírito Santo que nós também recebemos no nosso batismo. Esse é o Espírito Santo que nós confirmamos na celebração da nossa crisma. Esse é o Espírito Santo que Jesus enviou para ser aquele que guia a igreja. Mas ainda assim, nós podemos ter os ouvidos abertos e começar a escutar outras coisas. Nós podemos ter os ouvidos abertos e começar a fazer opções, escolhas que sejam contrárias àquelas do ensinamento do Evangelho. Isso é possível. Então só existem duas maneiras de fazer as coisas: ou nós escutamos o Espírito Santo, ou nós escutamos as vozes e os apelos do mundo e do diabo. E esta consciência nós precisamos ter, ou senão nós vamos levando a vida cristã como se ela não tivesse nenhuma consequência, fazendo coisas que são contrárias às opções cristãs, vivendo a nossa vida não como sinal de amor a Deus, de abertura ao Espírito Santo, mas exatamente como contratestemunho dessa realidade. Por isso, a escolha que nós precisamos fazer diante destas duas opções é uma escolha que tem que ser clara. Nós precisamos ter clareza das nossas atitudes, das nossas escolhas, do que nós estamos fazendo com a vida. Porque senão parece que tudo é bom, que tudo é santo e parece que tudo é permitido.
É como se a nossa vida humana não tivesse consequências para a vida eterna. É como se nós estivéssemos vivendo a vida apenas buscando realizar as coisas aqui neste tempo, sem pensar nas consequências desta vida para a vida eterna. E a resposta de Jesus para todas as provocações do diabo é sempre uma resposta de sabedoria que o faz pensar na sua relação com Deus. Será que as nossas atitudes, será que os nossos comportamentos, será que as nossas escolhas no dia a dia, elas refletem a nossa escolha por Deus? Será que nós nos deixamos guiar pela ação do Espírito? Será que nós estamos abertos ao discernimento que vem do Espírito nas escolhas que nós fazemos em todas as coisas? Ou será que também nós pensamos que tudo aquilo que nós fazemos é para viver uma vida boa aqui? Será que os pais pensam que as escolhas que eles estão fazendo para os seus filhos são escolhas que dizem respeito à vida eterna também dos filhos? Ou será que os pais estão só ocupados em dar uma boa educação para os seus filhos, às vezes nos melhores colégios, estão preocupados em encher os seus filhos de presentes, saciando aquele desejo de consumir as coisas? Será que nós percebemos que todas as coisas que o mundo nos oferece são coisas passageiras? Elas são uma enganação diante daquilo que nos é apresentado. Elas são uma ilusão, porque tudo isso passa, e a palavra de Deus é colocada diante de nós. Não é uma palavra distante, não é uma palavra estranha, mas é uma palavra que nos faz ver a vida como é. A primeira leitura nos recordava como é importante fazer memória dos acontecimentos e da passagem de Deus na nossa vida. Nós fazemos memória dessa passagem de Deus na nossa vida, compreendendo a força do amor de Deus, que tem nos salvado, que tem nos resgatado, que tem nos fortalecido. Esse Deus que se faz presente em toda a nossa caminhada. Porque se nós não estamos fazendo isso, se nós não estamos fazendo o esforço de não apenas frequentar a missa, mas escutar a palavra de Deus e colocar esta palavra de Deus em prática, nós estamos perdendo tempo. Nós não estamos fazendo aquilo para o qual nós somos chamados, glorificar a Deus em todas as coisas. Este é o caminho que nos leva ao conhecimento mais profundo de Jesus. Jesus não se dobra às tentações, Jesus não se dobra aos desafios, mas Ele os enfrenta, e o enfrenta a partir da escuta e da proclamação e do anúncio da palavra de Deus. E por isso Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, mostrando este caminho que nos leva de volta ao Pai. Não nos deixemos enganar por qualquer coisa, não nos deixemos enganar pelas ilusões que às vezes nos são apresentadas, não nos deixemos enganar por estas coisas, que até parecem boas. Se tem fome, transformar pedra em pão, parece uma coisa boa, mas é uma enganação, porque é aí que o diabo nos pega, quando nós achamos que o mal é bom, quando nós achamos que o errado está certo. Não nos deixemos enganar. Nós temos a nosso favor, como nosso auxílio, o Espírito Santo de Deus. Nos deixemos então guiar por este Espírito Santo no caminho quaresmal que nos leva de encontro ao mistério pascal, mas mais do que isso, nos deixemos sempre guiar pela ação do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.